Continuando, então, se você que está me ouvindo se encaixa neste perfil, ou conhece alguém que se encaixa nesse perfil, que denigre ou que fala mal do Evangelho do Senhor por causa da situação a qual a situação apodrecida, podemos dizer assim, a qual nós vivemos em quase a sua maioria, porque não adianta tapar o sol com a peneira, a corrupção adentrou, está dentro, incutida em todos os setores da sociedade moderna. Na política não precisa nem se falar. Mas na igreja, infelizmente, também chegou. Mas como eu falei, existem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão lutando esforçadamente para pregar o Evangelho de Cristo. Então você que se fez ou conhece alguém que já fez, até isso a atitude que você possa ter, que está me vendo, ou aquele que você conhece, que já fez isso, estava profetizado nas Escrituras, que já foi escrito há quase 2000 anos atrás, que isso ia surgir, que isso ia acontecer. Estamos vivenciando neste momento. Então, serve de exemplo para que você, se não conhecia, passe a conhecer as Escrituras e não mais fale dessa situação, não fale o que não sabe. Observe e depois tire suas conclusões. Olha que eu não me espanto, como eu disse, me regozijo e me alegro, porque confirma a veracidade das Escrituras cada vez mais. Veja o que está escrito aqui na segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler e veja o que Cristo falou e os apóstolos repassaram às comunidades daquele tempo. Vejam só. Segunda epístola de Pedro, tiver com a sua Bíblia, pegue aí, senão depois você leia. Não acredita em mim não, vá ler. Que esse é o problema, só engole o que o líder diz, mas não pega para ler. Pega a Bíblia para ler e veja aí, ó. Olha, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, está lá perto do final já da Bíblia. E vamos ler. De novo, segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler e vamos ver o que é que lá diz sobre essa situação que eu estou falando. Há quase 2000 anos atrás. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo. Pedro falando que já tinha existido, e vou mostrar. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou, e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. E aí? Por avareza, procurarão, com discursos fingidos, fazer de vocês objeto de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação, e a sua destruição não tarda. E aí? E agora? Continuamos mais aqui, ó. O Senhor falando. Muitos acham, mas ninguém faz nada, calma. Com efeito, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. E, se como exemplo do que haveria de sobreviver aos ímpios, condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza. Exemplo do que se sucederá aos que vivem praticando o mal. E aí? As Escrituras diz, o Senhor é o mesmo hoje e sempre. Se Ele fez, Ele fará. O Senhor é misericordioso. Ele está dando tempo ao tempo, mas vai chegar o tempo de julgamento. E aí? Há motivo de eu me espantar com esses falsos profetas? Há motivo de eu me espantar? Não. Olha aí. Iam surgir com palavras fingidas e ia fazer comércio de vocês. Para aquele povo ali já ia sujar, já tinha existido. Já existia. Que se você, quando ele fala, você chega logo no... Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, no livro do profeta Jeremias. Não acredite em mim não, vá lá ler. Capítulo 23.
do profeta, do livro do profeta Jeremias. Ele falando aqui, ó, que já aí Paulo fala, aí Pedro fala, já existia falsos profetas desde as antigas, e como antes, aí você vê desde os profetas, desde o tempo do profeta Jeremias, antes do cativeiro babilônico, já tinha ali. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Aí você vai aqui pro capítulo 23, ó. Já tinha eles pintando e bordando com o povo. Ai dos pastores que destroem. Capítulo 23 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Exclama o Senhor. Aí você chega aqui, é o profeta falado inspirado por Deus. Já 23, 9. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adultérios, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se dispersa em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem, o Senhor falando, encontros espalhada as suas iniquidades. Denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios, nas trevas, para as quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo. Assevera Yahvé. Olha só. Algo já desde muitos anos que já existia esses tipos de gente. E o Senhor trouxe juízo para esses aqui. Como trará juízo para esses de hoje também, se eles não se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eu não devo me espantar com essa situação a qual vivemos. Porque já estava profetizado. Eu li para vocês. Pegue a sua Bíblia aí e leia. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 2. Vai lá. Tem até no epígrafe, no título. Os falsos doutores, os falsos mestres. Que iam fazer comércio das pessoas. E por causa deles, dos escândalos, tanto deles como dos joios de irmãos falsos, o caminho... Olha, diz aqui claramente que o caminho da verdade ia cair em descrédito. E como tá na boca dos outros, tem gente mesmo que diz, eu prefiro estar como eu estou. Eu prefiro estar como eu estou. Vou para a igreja nada? Para ficar desse jeito? Olha só. A que situação. Falando que não sabe. Onde as escrituras já profetizavam acerca, já começando em seu tempo e se espalhando e cada vez mais intensificado como está nos nossos tempos de hoje.